Salve, salve, rapaziada. Videozinho hoje no canal sobre sono. Tô de bonezinho aqui em casa porque tomei carequinha, então para esconder a careca, lançar o bonezinho. E porque eu tive a ideia de trazer esse vídeo aqui hoje, porque, poxa, às vezes eu trocando ideia com os amigos meus, enfim, com o próprio Garmin que tem um Sleep Score. Inclusive, hoje tive um Sleep Score bem legal, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Eu resolvi gravar isso aqui, né? E querendo ou não, acho que foi umas 2 semanas atrás. Eu tava um dia meio ruim, acordei meio mal assim, falei, mano, é sono com certeza. Querendo ou não, fui ver o Sleep Score do Garmin, tava uma merda. Enfim, então a ideia de hoje é falar um pouco sobre o sono como um todo, porque querendo ou não, poxa, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e querendo ou não, poxa, é algo primordial a gente ter uma boa noite de sono, porque até mesmo é um comportamento evolutivo, né? O próprio sono afeta tanto a atenção, memória, emoções, impulsos e até mesmo o sistema de recompensa, né? A própria dopamina. E querendo ou não, poxa, se você dorme mal, você vai acordar cansado, você vai ficar mais impulsivo, vai ficar mais ansioso. E o sono tem que ser tratado de uma forma como se fosse um próprio treinamento. Um treino que você correu bem, poxa, um dia que você conseguiu estudar muito bem, é dessa mesma forma que tem que ser tratado o sono. Algo obrigatório ali e tem que ser extraído da melhor forma possível. E no curso do reservatório, que eu estou fazendo, inclusive esse vídeo foi 100% baseado de lá, o estudo principal é esse aqui, certo? Qual que é a ideia que os pesquisadores fizeram, né? Eles colocaram dois grupos para memorizar essas fotos que está aqui. A mulher é a casa, o homem e o carro. E eles analisaram, né? Um grupo dormiu, o outro grupo não dormiu. E a ideia era que no dia seguinte as pessoas, ao invés delas, poxa, automaticamente você vai lembrar da pessoa, você vai lembrar do carro, mas tentassem suprimir aquele pensamento. Ou seja, colocar ali, você vai lembrar, mas tenta suprimir o máximo possível. E logicamente, o que que aconteceu? Né? As pessoas que dormiram, além delas conseguirem suprimir muito mais esse pensamento que veio à tona na cabeça delas, elas conseguiram ter um nível de aprendizado muito forte. Ou seja, eles fizeram aqui 5 vezes nessa atividade, esse trial, e, poxa, as pessoas tiveram o melhor resultado que dormiram, e ainda assim, as pessoas conseguiram ter uma adaptação muito maior, né? Então, poxa, é algo que a gente vê, os estudos trazem sobre essa parte de como ter um bom sono, né? E o que que é ter um bom sono, de forma efetiva, né? O que que é um sono de verdade? Poxa, você tem que fazer o círculo circadiano rodar da forma correta para você ter um bom sono, né? O padrão ouro, vamos dizer assim, para você trazer aquilo ali. Então, inclusive, está aqui a imagem do ciclo circadiano. O círculo circadiano não é o sono, uma parte do círculo circadiano é o sono, e ele começa no primeiro momento onde está ali light. É justamente você tem que acordar, se expor à luz solar. Porque aí sim, seu corpo vai identificar que você acordou. Você começou o dia e automaticamente, aí, né, no cérebro tem essas células clocks, mais ou menos, que aí sim, seu cérebro vai disparar atividades, enfim, para o seu corpo todo começar a operar, porque significa que você acordou. Dando um exemplo, poxa, se o seu despertador toca 7 horas da manhã, mas você vai levantar, abrir a cortina 8, 8:30, seu corpo vai entender que você acordou 8, 8:30, não 7 horas. Então é muito importante você acordar e já se expor à luz solar, né? Para já começar a soltar essas enzimas, enfim, sistemas neurais para começar a operar o corpo. E todos, né, os estudos trazem que todos os grandes órgãos do corpo têm esses tipos de células que indicam sinapses de acordo com horários, vamos dizer assim. Uma outra parte do círculo circadiano é a própria alimentação. Se você conseguir alimentar no mesmo horário, ou logicamente numa faixa de tempo, isso é sensacional. Por quê? A própria digestão é um processo muito longo e é um processo que seu corpo gasta energia. Então, se você sempre come no mesmo horário, seu corpo vai se organizar por aquilo ali, para até mesmo gerar fome em você algum tempo antes daquilo ali, e você ter uma digestão da melhor forma. Inclusive, é muito bom você jantar ou fazer a última refeição 2, 3 horas antes do sono, de dormir, e até mesmo a ingestão de água, ou seja, de líquidos. Por quê?
para você dormir, você vai dormir. Se você deitar, sendo que você acabou de jantar lá um pratão de feijoada ou comeu carne pra caralho, ou seu corpo vai descansar, ou seu corpo vai digerir aquele alimento. E, logicamente, ele vai digerir primeiro para depois você conseguir, né, dormir. Então, você perde um tempo ali, um gap muito grande, vamos dizer assim, né? E um outro ponto muito importante do ciclo circadiano é a pressão do sono, né? O próprio cansaço, né? O ciclo circadiano tem essa parte, tem tanto estresse, tanto sistema de alerta ao longo do dia, que é algo que a gente não consegue perceber muito, mas pressão do sono é basicamente o tanto que o seu corpo está cansado, vamos dizer assim, tenta te forçar a dormir. Tanto que, poxa, se você tem um dia muito cansativo, poxa, você acorda cedo, você já faz uma atividade física, aí você vai para o trabalho, enfim, aí você tem aula de noite, na faculdade, por exemplo, poxa, de noite ali, se você tem esse dia muito forte, muito, poxa, com bastante intensidade e atividade física, aquilo ali, de noite você está muito cansado. Seu cérebro faz essa pressão do sono para tentar te induzir ao sono. Porque aí sim, você vai ter que descansar. É o seu cérebro, o seu corpo pedindo, poxa, descansa, descansa, descansa. E muito ligado a isso, é muito importante falar sobre a cafeína, né? A cafeína bloqueia a adenosina, que é um hormônio que facilita o sono. Então, poxa, vai chegando ali, o máximo de horas que você pode tomar uma cafeína é 3 horas da tarde. Senão a vida útil dela no seu corpo fica muito tempo e dificulta o seu próprio sono. Aqui eu trouxe, né, algumas coisas que facilitam o seu sono, que você tem esse padrão ouro também, mas, poxa, o que que acontece se você tem esse sono ruim, né? Principalmente, né, você começa a perder pontos chaves, né, do seu próprio conhecimento, enfim, de ações. Como assim? Poxa, você fica mais impulsivo, a parte do próprio estudo dos pensamentos intrusivos, você fica mais irritado, instável emocionalmente e piora a memória. Então, o erro que muita gente comete, por exemplo, na faculdade é estudar de madrugada. Poxa, se você estudar de madrugada, você não vai conseguir, né? No próprio sono é onde você memoriza as coisas. Se você não consegue dormir, você não vai memorizar. E ainda assim, normalmente as pessoas que dormem mal, ou seja, pouco tempo ou mal, elas normalmente falam que dormam bem, que tem um resultado bem legal. Isso é errado, né? Então, você tem que ter esse padrão ouro, né? E, por exemplo, quem tem de 18 a 50, 45 anos tem que dormir em média de 7 a 8, 9 horas ali, vai depender um pouco, porque que o sono é dividido em três parâmetros também. Tem o sono leve, sono profundo e o sono REM. O sono REM é ele onde você sonha, onde você querendo ou não descansa também, e você tem que utilizar a cama como um aparato para facilitar o seu sono. Ou seja, acordou, você levantou, utilizar, por exemplo, a cama somente para dormir e poucas horas antes de você dormir, se você, poxa, está tentando dormir, está deitado na cama mais de 15, 20 minutos, não consegue dormir, levanta, vai arrumar outra coisa, enfim, vai trabalhar outra parada, porque senão você vai perder ali a parte fundamental para você conseguir dormir. Colocar horário fixo para acordar e para dormir também é muito interessante, mesmo que seja fim de semana, horários próximos. E para fazer uma higiene do sono, como eu comentei, cafeína até as 15. Quando vai chegando após as 18 horas, onde seu corpo vai aumentando e liberando mais melatonina, que é uma parte também para facilitar a questão do sono, diminuir luzes de noite, né, após as 18 horas. Seja luzes claras, luzes, vamos dizer assim, brancas. No meu quarto, por exemplo, eu tenho a luz que eu consigo trocar de cor, então eu deixo as luzes quentes, né, luz mais amarela, que é sensacional também, se o corpo já vai te induzindo ao próprio sono. Diminuir também a parte de trabalho pesado, ou até mesmo de atividades que você tem que pensar muito, porque aquilo ali, ou inclusive o próprio estresse. Se você tem que evitar atividades, discussões, principalmente de noite, porque o próprio estresse vai foder seu sono. Se você briga com alguém de noite, você tem uma discussão de noite, aquilo ali vai atrapalhar muito o seu sono, né? Então, a ideia principal também de você dormir bem não é, poxa, preciso passar 8 horas na cama. Não, é pelo contrário. É ter esse padrão ouro ao longo do dia, do ciclo circadiano, ou seja, se acordando, se expondo à luz do dia,
praticando atividades, comendo no mesmo horário, cafeína antes das 15 horas, de noite se expor menos às luzes claras, vamos dizer assim, né? Luzes brancas. E, logicamente, dessa forma, você vai ter um padrão ouro ali do sono e você vai conseguir dormir bem. Você pode ter um pouco menos horas, de 7 às 9 horas de sono, mas tem um resultado muito legal. Né? Dormir bem acaba que não é sorte, é uma própria organização. Então, é justamente ao longo do dia você tem que ter esse processo todo para ter esse resultado, né? Então, poxa, eu trouxe esse vídeo porque eu tive, inclusive, né, como eu comentei no início, acho que foi umas 2 semanas atrás, segunda-feira, acordei muito mal, tipo assim, poxa, achando que eu não ia conseguir fazer as coisas, que eu era um merda, que eu tinha que correr, que eu ia não conseguir. Eu estava muito cansado porque ao longo da semana eu tive péssimos resultados de sono. A minha média semanal ali no Sleep Score do Garmin foi tipo 50. No dia que eu fiquei mal pra caralho, foi tipo 45, 47 ali. E eu acordei assim, foi passando algumas horas, eu fui me conhecendo, fui tentando refletir, mano, o que que aconteceu? Não é possível. Tipo assim, mega emotivo emocionalmente também. Aí fui ver os Sleep Score do Garmin, pronto, sono ruim. Aí com isso falei, opa, peraí, já entendi o que ia acontecer, já entendi o que aconteceu. Ao longo do dia, eu fui tentando fazer as atividades que eram possíveis, enfim, trazendo isso de forma mais clara. Foi chegando às 18 horas, fiz esse padrão ouro, né? Poxa, sem cafeína, luz, atividade física. No dia seguinte acordei, Zeta Score 96. Então, né, eu sou um dos exemplos, apesar de ter muitos estudos, que isso funciona. Né? Seguir esses padrões, além de te dar um resultado muito legal, seja em performance, vai te dar um resultado muito legal em trabalho, em relacionamento. E, poxa, de novo, sono não é sorte. É uma construção que você tem que fazer ao longo do dia. E um bom sono é exatamente a mesma coisa que você fazer um bom treino, se tiver um dia sensacional. Então é isso, galera. Show de bola? Tamo junto.